Boa noite. Eu quero trazer para vocês agora um pensamento, uma reflexão, uma crítica sobre a minha própria vida. Para quem me conhece sabe que eu fui criado dentro da igreja evangélica. Minha vida praticamente quase toda foram 30 anos dentro de uma seita religiosa. E até esse cordão aqui que vocês estão vendo, eu não podia usar, que lá é proibido. Esse cavanhaque, esse bigode, essa barba não podia, porque lá eu era proibido. Então eu rompi com esse sistema religioso aí já tem uns 7 anos. Que eu não frequento nenhum tipo de igreja, de agremiação, associação, congregação, culto, célula, enfim. E aí, muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, que conversam comigo ali às vezes alguns minutinhos e questionam, né, qual que é a minha igreja, onde que eu frequento, porque apesar de eu não frequentar nenhum tipo de igreja física, culto, templo, eu continuo tendo fé e eu professo a minha fé em Deus. Então, as pessoas ficam curiosas de saber onde é a minha igreja, como que eu tenho feito, como que eu tenho congregado, né? E muitas delas se surpreendem quando eu digo que eu não frequento nenhum tipo de entidade religiosa, nenhuma instituição. E aí, na maioria das vezes as pessoas, elas dizem assim pra mim: olha, Deus, isso aí até entendo você, né? Mas é importante você congregar, é importante você procurar uma igreja para você alimentar a sua fé. E principalmente por causa dos seus filhos, das suas crianças, né? É importantíssimo eles terem uma referência de fé. E eu pensava assim também, viu, gente? Há pouco tempo eu pensava assim. E inclusive me preocupava muito com isso. Porque eu me preocupo com a educação dos meus filhos. Eu me preocupo com o futuro dos meus filhos. E eu me preocupo com a vida espiritual dos meus filhos. E eu cheguei até a procurar certas igrejas para eles frequentarem e ter um tipo de instrução pastoral, um tipo de instrução doutrinária, cristã, bíblica, mas não encontrei nenhuma igreja que presta. É isso que eu estou dizendo. Eu sei que pessoas aí vão ficar com raiva até de mim. Pode ser que nunca mais vai nem olhar na minha cara, não vai querer nem me contratar, misturando as coisas. É assim que acontece com o fanatismo religioso. Mas não encontrei uma igreja, pelo menos que não presta para mim. Pode prestar para você. E aí a minha análise e a minha conclusão eu gostaria de compartilhar com vocês, porque é um pensamento meu. Eu tenho uma referência de pai e mãe. Graças a Deus eu tive pai e mãe. Pai presente, mãe presente. E minha análise é essa, eu tive bons pais. Mas a minha referência de pai e mãe, que é base da minha conduta ética, moral, da minha idoneidade, né? Os maiores exemplos de paternidade, eles não estão fundamentados dentro da religiosidade. O meu pai tem referência para mim de um homem trabalhador, de um pai presente, de um pai brincalhão, carinhoso, amigo, fraterno, conselheiro, e um homem que trouxe para mim também o exemplo de respeito e amor pelo seu cônjuge, ou seja, pela minha mãe. Meu pai, ele é esse exemplo para mim, de um homem que sempre respeitou e amou a sua esposa, e principalmente se dedicou à sua vida pelos seus filhos, trabalhando noite, dia, na chuva, no sol, de madrugada, né? Até o ponto de desgastar sua mente e aposentar por invalidez, por causa dos seus filhos, da sua prole. Então esse é um verdadeiro pai, né? E ele tem a fé, é um homem justo, um homem de bem, um homem verdadeiro, e até certo ponto da minha crítica ele é um homem de Deus. Mas essa é a minha referência de pai. E a minha referência de mãe é uma mulher disciplinadora, uma mulher dedicada aos filhos, uma mulher limpa, higiênica, uma mulher educada e uma mulher muito preocupada com a educação e conduta dos seus filhos. Principalmente a conduta ética e moral, e valores de princípio, de tornar os seus filhos bons cidadãos brasileiros. Minha mãe sempre foi muito dedicada comigo e com minhas irmãs. E essas são as referências que eu tenho familiar. E isso é para mim um grande exemplo, né, que me deu essa base, esses princípios, esses valores, e hoje eu tenho gratidão a Deus e aos meus pais por isso. Mas é o ponto de vista de eu ser criado dentro da igreja evangélica, dentro da igreja crente, né, da congregação cristã no Brasil, para mim um exemplo ao contrário. Eu tomei tanta repulsa disso, que o exemplo que eu tenho dos meus pais lá dentro dessa religião não é um exemplo cristão. Não é um exemplo na qual eu quero imitar, qual eu quero seguir. Eles não me trouxeram base nenhuma, isso eu falo para vocês. Eu agradeço a Deus e a Cristo pelo Espírito Santo que fez a minha base, que abriu a minha mente, que firmou meu coração. Nele
que é o meu Senhor, meu Rei, minha majestade, meu condutor, meu pastor, meu conselheiro, meu amigo, meu pai, meu verdadeiro. Ele trouxe para mim isso. Pode ser que ele usou de meios da religião, da congregação, dos meus pais, né, quando eu ainda era criança, adolescente e até na vida adulta. Mas quando eu faço essa análise e trago esse pensamento e essa reflexão, eu percebo que não. A minha vida, a minha conduta, e hoje eu sou um pai, um marido, um cidadão, não foi baseado por causa da igreja nem por causa da religião. Foi baseado pelos bons pais que eu tive. Isso dentro de um princípio humano, não de um princípio religioso, espiritual. A igreja na qual os meus pais estão vinculados, pelo contrário, a maioria das pessoas se afastam de Deus. Se afastam de Deus, dos seus valores, da sua doutrina verdadeira e se apega aos dogmas, às doutrinas, aos conceitos e aos costumes humanos da imposição hierárquica daquele que é chamado de ancião e do ancião mais antigo, que é mais referenciado por um outro antigo e vai assim numa hierarquia e numa imposição. E como eu disse, eu não podia nem ter barba, nem bigode, nem usar um cordão, nem short. E um monte de outros costumes e regimentos e doutrinas e regras que hoje eu vejo que é uma idiotice, que isso não tem nada a ver com a Bíblia, com o Evangelho, com Deus, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo, com a salvação. E eu tomei repulsa disso. A certo tempo eu tomei revolta, tomei nojo. É nojo. Então por isso eu trouxe essa reflexão para vocês. Que é disso. Deus esclareceu para mim agora, poucos minutos, né, nesse pensamento. Eu não preciso de igreja, nem de denominação, nem de religião, nem de pastor, ou de ancião, ou de entidade filantrópica, congregação, ajuntamento, agremiação, assembleia. Eu não preciso dessas coisas para conduzir a vida dos meus filhos, porque na verdade eu vos digo que a salvação é individual e ninguém faz por onde. É Cristo, pela sua graça e a sua misericórdia, que nos alcança. Assim como por fé Ele me alcançou, eu tenho a certeza que no tempo certo, segundo a vontade dEle, da eternidade, Ele já alcançou a vida dos meus filhos, no sentido espiritual da fé cristã na qual nós estamos firmados. E isso é entre cada um, entre eles e Deus. Agora a base, o alicerce familiar, isso eu tenho referência e tenho que imitar, que são os meus pais. Pais presentes, pai carinhoso, pai amoroso, mãe presente, mãe disciplinadora, mãe educadora, mãe cuidadora, mãe que mantinha os seus filhos limpos, bem cuidados. Isso é exemplo para mim e é o que eles precisam como base para seguir a vida deles por esse mundo. Por que eu tenho que colocar o meu filho dentro de uma religião, dentro de uma denominação, para que ele seja alienado por ela, para que ele seja infectado por ela, e a mente dele venha a ser dominada por aquele predominante pastor, por aquele predominante ancião, presbítero, líder? Agora eles têm até apóstolo. Tá vendo que é uma idiotice isso, cara? Apóstolo, bispos, padres. Até nisso eu vou entrar nesse assunto. Por que eu estou dizendo padres? Porque a minha religião na qual fui criado, eu vou repetir, congregação que está no Brasil, é essa seita maldita. Até hoje parece que é assim, não sei, está mudando as regras lá, agora eles estão ficando mais liberal. Mas você não pode namorar com pessoas de outra fé religiosa. No caso da minha esposa, ela era católica. Ou seja, ela tomava bênção para um padre. E ela foi criada dentro de uma doutrina católica que eu até nem conheço tão bem. Se a gente fosse partir do princípio religioso, que a igreja ensina, que a igreja educa, que a igreja prepara, que você precisa dela, minha esposa era uma mulher perdida. Vocês concordam? Ela não foi criada na mesma igreja que eu, ela foi criada numa igreja católica. Eu jamais poderia ter casado com ela porque ela ser católica. E por causa disso eu sofri as devidas punições da doutrina cristã religiosa, que eles dizem que é cristã, mas isso é mentira também. Da doutrina da congregação, eu sofri as punições, fui afastado da comunhão, fui afastado da fé. Fiquei sem liberdade religiosa dentro da igreja de participar. Eu era músico, não podia tocar o meu violino. Enfim, esse pensamento que eu queria trazer para vocês. Religião significa nada. Nada. Por quê? Por que eu digo? Porque religião não salva ninguém, religião não traz caráter de ninguém, religião não prova o coração de ninguém, e religião não salva ninguém. É verdade. A religião não salva ninguém. Porque Jesus Cristo diz, ninguém virá ao Pai senão por mim. Entendeu? Entendeu bem? E a verdadeira religião pura e imaculada para com Deus Pai, o Criador,
É visitar o órfão e as suas viúvas, os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e se abster-se da corrupção do mundo. Essa é a verdadeira religião pura e imaculada, se é o que vocês entendem por religião, que está muito distorcida e longe disso. Visitar os órfãos e as viúvas, o que é isso? Pensa o que seria isso. Antigamente a viúva não tinha INSS nem pensão, ficava totalmente desamparada. E o órfão também. Quando a pessoa perdia o pai e a mãe, ninguém cuidava, não tinha o estado protetor, não tinha assistência social, não tinha Bolsa Família, não tinha nada. A pessoa ficava à mercê da sociedade. Quando não morria, virava marginal, pegava doença, virava um aleijado, apanhava, virava escravo, enfim. Então quando ele diz isso, aqui se refere às pessoas que mais precisam. São as pessoas necessitadas, pessoas carentes, pessoas doentes, pessoas extremamente pobres. E quando eu digo isso no sentido espiritual, no sentido material, pessoas realmente que precisam da sua ajuda. E ajudar, atendendo essas necessidades, é a verdadeira religião. E além disso, ele diz e determina: se abstenha da corrupção do mundo. O que é isso? São todas as sortes de imoralidades sexuais, idolatrias, abominações, mentiras, adultérios, fornicações. Enfim, isso são as corrupções, são as abominações que Deus, o Deus da Bíblia, o Deus dos crentes, dos católicos, o Deus de Abraão, o Deus de toda a criação abomina, mas as pessoas não acreditam nele. Se acreditassem, seguiam o que ele disse, o que ele determinou, o que ele falou. Mas elas se apegam em conceitos e dogmas e tradições religiosas que para nada serve. Inclusive não serve nem para mim e nem para os meus filhos. Porque a fé, ela é invisível. E quem dá essa fé não é a sua igreja, nem seu pastor, nem o ajuntamento aí não. Mas é Cristo nosso Senhor. Pela sua misericórdia, pela sua graça. Porque é Ele que tem esse poder, não é nós. Não é eu, não é você, não é a sua igreja, não é o seu pastor. De convencer e converter o coração do homem pecador. É mais ou menos por aí. Então se a minha esposa, que na minha visão e na minha crítica e na minha análise é uma mulher de Deus, é uma cidadã de bem, de conduta ilibada e de exemplo, ela para mim também é um grande exemplo de que igreja evangélica, pastoral, da ancianaria da CCB, não serve, porque ela não teve isso. Vocês entendem? E por isso que eu sou totalmente contra. Quando eu pego o exemplo religioso da parte do meu pai, é o contrário. Não me traz inspiração de nada, não me traz exemplo de nada. Só me mostra como o ser humano é fraco para deixar ser manipulado e conduzido por outro ser humano mau e mentiroso. Esses são os seus líderes, homens maus e mentirosos, que profetizam aquilo que não vê e fala com a boca suja daquilo que não viu, dizendo que é Deus que mandou, que Deus me mostrou e que Deus está aqui. E que Deus vai fazer, e que Deus fez, e que Deus falou, e que Deus isso, que Deus aquilo. Deus abençoe a sua vida. O importante é que cada um de nós devemos fazer essa análise de consciência dentro de nós mesmos, de saber entender como está a nossa vida diante de Deus, e não diante dos homens. Dane-se os homens, todos somos pecadores, todos somos fracos. Dane-se os homens e os seus julgamentos, e os seus conceitos, e os seus preconceitos. Dane-se todos eles. A satisfação da consciência, sim, nós vamos prestar com Deus, diante do juízo final, diante de todos. Ali será tirada as máscaras e vai mostrar nós por dentro e por fora. E o que os outros falam, os outros pensam, o que os outros acham, isso é problema de cada um. Busque a Deus enquanto se pode achar. E o Senhor Jesus Cristo nos ensinou bem claro sobre a palavra de Deus que diz: buscareis a verdade e a verdade vos libertará. Fugiu aqui mais ou menos o que está escrito exatamente, mas é nesse sentido. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Cristo é a verdade. Não é a sua religião, sua entidade, sua seita, sua congregação. Essa não é a verdade. Porque não há nada nem ninguém além dele com o poder de salvar, nem no céu e nem na terra. Um abraço, que Deus abençoe a sua vida.